Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, amados do Senhor, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma EBD, nossa querida Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos vivendo um momento mais restrito, de restrições. Estamos aqui gravando esta aula para a edificação dos amados irmãos. Então vamos nesta manhã começar a nossa querida Escola Bíblica Dominical com uma oração ao nosso Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai santo, neste momento, meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui para lecionar, para transmitir a Tua palavra. Senhor, nos usa segundo a Tua misericórdia. E que Tua palavra, Senhor, encontre corações quebrantados, ó Deus. Encontre corações, Senhor amado, terrenos aptos para receber a Tua palavra. Senhor, neste momento somos gratos e te por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, desta feita quero ser grato ao nosso bondoso Senhor, ao nosso bondoso Deus, por mais esta oportunidade, de estarmos aqui junto com os irmãos, desta feita online, transmitindo a nossa querida EBD, nossa querida Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje vai ser a lição 9, 28 de fevereiro de 2021. Vou procurar ser bem sucinto, para que nós não venhamos tomar muito tempo. O tema de hoje é Vivendo o Fervor Espiritual, um tema importantíssimo. Quero, antes de começar, ser grato ao nosso Deus, é claro. Quero também agradecer ao nosso querido pastor Wilson, nosso pastor presidente aqui da nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central aqui em Santa Quitéria. Quero também agradecer pela confiança ao nosso querido primeiro vice-presidente e também superintendente da nossa EBD, o presbítero Carlos Alexandre, e a todos os nossos irmãos, também ao nosso querido irmão Hilton Freire, que está por detrás de tudo isso e nos ajudando na parte técnica dos áudios, das audições desses vídeos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês rica e abundantemente. Então a nossa lição de hoje é Vivendo o Fervor Espiritual. O textuário vai dizer: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queria que vocês prestassem, no decorrer da aula, prestassem atenção nessa parte que vai dizer: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática, ela vai nos ensinar. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Coisa interessante, Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Aí temos aqui a nossa leitura diária, que os irmãos já conhecem. Essa leitura é sempre para a gente acompanhar em casa, para os irmãos acompanhar em casa. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Você que não tem a revista ainda, pode nos acompanhar também pela internet, ou tendo a Bíblia, nos acompanhe pela Bíblia. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 20, que diz assim, nossa leitura bíblica em classe: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Queria que você grifasse essa palavrinha nécios. Remindo o tempo, grife também remindo o tempo,
porquanto os dias são maus, grife, remindo o tempo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Grife, queria que você grifasse e sublinhasse, embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí a nossa querida leitura bíblica em classe. Estamos em mais uma lição enriquecedora, né, da nossa EBD. Os nossos objetivos específicos são destacar, enfatizar e prevenir. Destacar o quê? Destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E por último, prevenir a respeito da frieza espiritual. Então está aí, vamos ser bem sucinto, né? Ser bem... para não cansar os irmãos que vão assistir essa aula tão importante. Mas eu creio que os irmãos vão gostar da aula, né? Em nome de Jesus, porque é a palavra do Senhor. A nossa introdução vai falar. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Ou seja, aqui nesse primeiro momento de Atos, no capítulo 2, versículo 4, essa expressão, todos foram cheios do Espírito Santo, implica-se aquele ato, aquele momento que os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, né? Quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, né? Bem lá no início. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor esta parte da teologia pentecostal. Então, nesta feita, né, neste momento, irmãos, nós vamos analisar essa parte da teologia pentecostal que fala sobre esse fervor. O que é esse fervor espiritual na nossa vida, né? Na vida do cristão, na vida do crente? O ponto central diz assim: é preciso viver o fervor espiritual. Olha que coisa linda, né? Que o comentarista, né? Queria ressaltar aqui que o nosso comentarista é o nosso querido pastor Ezequiel Soares, um grande homem de Deus, né? O primeiro ponto vai dizer a importância da devoção pela palavra e oração. E aí? Vocês sabem o que é devoção? Né? Vamos lá. O que seria, o que é a devoção? O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, devoção, ser devoto a alguma coisa ou ao Senhor, né? Devoção nada mais é do que isso, é o apego à palavra e o hábito de orar, que são indispensáveis à vida cristã. Todos nós, né, temos o nosso momento de devoção, né? Nós temos aquele momento que nos chegamos ao Senhor, aquele momento que tiramos para orar, para ler a Bíblia, também para jejuar, né? Porque tudo isso nos vai trazer, vai criar em nós esse fervor espiritual. Mas nós devemos ter um cuidado muito, muito grande em relação a essa devoção, porque a devoção é um hábito maravilhoso que nós devemos ter, né? Um momento que tiramos para orar, para buscar ao Senhor, para jejuarmos, mas é um momento que nós devemos ter em mente que são momentos para a nossa própria edificação espiritual, para o nosso próprio crescimento espiritual. Porque tem algumas pessoas que pegam tudo isso para se exibir,
né, para dizer, é porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu jejuo mais. Não, não devemos usar a devoção para isto, como algo que é para exibicionismo, não. É algo para o nosso crescimento espiritual, né, para a nossa vida cotidiana espiritual. Então vamos lá. O amor pela palavra, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, é de dedicação, de zelo, né? Então devoção também é isso, é dedicação, é apego, é zelo pelas coisas do Senhor. É como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra que nós temos, o apreço do jejum, né? Devemos estar sempre jejuando também. São importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Então, tudo isso, irmãos, são exercícios espirituais na vida do cristão, na nossa vida, na vida da igreja, né? Nós devemos se exercitar desta maneira. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã. Tudo isso é de suma importância para a nossa vida cristã. Mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Olha que coisa interessante que o comentarista diz aqui, ó. Mas tudo isso torna-se eficaz quando acompanhada de santificação, humildade, prudência e sabedoria. São de suma importância. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição, como eu falei, que não seja algo exibicionista, né? Não, mas que seja algo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. A oração, segundo tópico, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, né, que diz a oração é a chave da vitória, né? Os nossos irmãos pentecostais costumam usar esse jargão, né? A oração é a chave da vitória, mas isso é verdade. A oração ela é a chave da vitória. A oração, como também nós dizemos, é o segredo que move o dedo de Deus, né? A ação de Deus em nossas vidas. Tudo isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração, né? Não existe uma vida espiritual abundante sem oração, né? Porque a oração ela é de suma importância. Segundo a nossa declaração de fé, né, que é o nosso credo apostólico das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então tá aí. A oração, olha que interessante, a oração é a alma do cristianismo. É um alimento, irmãos, é um exercício, né? É um exercício e ao mesmo tempo é um alimento de suma importância. Mas eu acho algo interessante na oração também, que a oração não é um tipo de comunicação que nós devemos usar só quando estamos passando por aperto. Nós também devemos ter essa consciência, né? Que a oração não deve ser usada só quando estamos passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade, não. Devemos usar essa comunicação tão especial também para, principalmente, glorificar o Senhor e também sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos feito, por todos os seus benefícios, né? Esse é o papel importante que também a oração tem. Para mim, eu acho que é o mais importante, é de sermos gratos ao Senhor. Porque quando glorificamos ao Senhor, quando somos gratos a Ele, automaticamente o Senhor vai nos abençoar de alguma maneira. Isso não tenhamos dúvida, né? Vamos para o nosso terceiro tópico. Estou caminhando um pouquinho rápido para a gente não perder tempo, né? O viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem, olha que coisa interessante, esses exercícios espirituais, eles devem ser colocados em prática no dia a dia, diariamente. Né? É algo que tem que ser aplicado em nosso dia a dia, diariamente. No nosso dia a dia, diariamente. Vede, olha o que diz aqui. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios.
nécios é alguém sem juízo, né? Alguém que não tem um entendimento a respeito daquilo que se trata, daquilo que se está falando, né, em relação à palavra do Senhor. Existem, vamos aqui a etimologia da palavra, né? Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio. Olha que interessante, mas aqui o apóstolo usa, naquele momento, nessa passagem, só aparece aqui, é asofos, ou seja, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito, com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro lá no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo apiron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Então, nécio é isso, é aquela pessoa que não tem juízo, a pessoa insensata, né? Que não compreende aquilo que Deus quer para a sua vida. O versículo 4 vai falar também de um momento, vocês lembram que quando eu estava lendo a leitura bíblica em classe, eu pedi para os irmãos sublinharem aí nas suas casas, né, ou grifar algumas palavras que eu estava dizendo. E remindo o tempo foi uma delas, né? Vocês lembram? Remindo o tempo, irmãos. Essa coisa de tempo, de remir o tempo, é de suma importância para nossas vidas, principalmente para as nossas vidas, nós que somos crentes na pessoa bendita do Senhor Jesus. Remindo o tempo, essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Então, tempo, remir o tempo é isso. É você comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo, né? A palavra tempo é bem conhecida entre nós. Vem do seu original, kairos. Tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Então, tempo, irmãos, é oportunidade. Tempo é algo precioso em nossas vidas. Que nós possamos, cada dia de nossas vidas, que nós venhamos, eu não digo gastar, mas aproveitar melhor possível o nosso tempo, né? Que nós venhamos ter oportunidades de aproveitar o nosso tempo, como eu já disse, não digo gastar, mas aproveitar o nosso tempo com coisas boas, sadias, que venham alimentar a nossa vida espiritual, né? Como algo que é salutar, que é de suma importância para as nossas vidas, como eu disse no início, que é a nossa devoção à leitura da palavra do Senhor, a nossa leitura diária, né? E tudo mais, o jejum, né? A busca constante ao Senhor. Vamos para o segundo ponto, que vai falar sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático, ou seja, o crente ele se converte em Cristo Jesus e ele não fica parado. Não é algo que ele fica inerte, estático. Não, ele está em pleno movimento. Significa cheio do Espírito Santo, a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo lá do Pentecoste, né? Não vamos confundir. Primeiro tópico do segundo ponto. E não vos embriagueis com o vinho. Vocês lembram também que eu pedi para vocês grifar essa parte aí, né? E não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A Septuaginta traduz da seguinte maneira: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara como a picada de uma cobra. Olha que coisa interessante. Eu estava estudando hoje, um professor ele falou algo interessante a respeito do vinho. É por isso que é bom
quando a gente for estudar a palavra de Deus, não só ler como ler uma revista, um jornal, a gente costuma falar isso, né, em nossos ensinamentos. Por quê? Porque a leitura da Bíblia, da palavra do Senhor, é algo que a gente deve estudar mais profundo, né, que a gente deve pesquisar, se aprofundar, buscar mais nos originais também para entender, compreender melhor a palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava vivendo o momento histórico, cultural que o apóstolo Paulo estava vivendo naquele momento, o que Paulo fez? Ele pegou um gancho bem interessante, olha só, e não vos embriagueis com vinho, né? Foi assim que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou. Por quê? O professor me passou um tempo bem, algo bem interessante que fala, estudando um certo professor disse assim, ó, quando nós falamos de vinho, né, quando lemos essa passagem de vinho, é bem interessante. Olha só, quando falamos em vinho, lembramos que na época, lá em Efésios, existia uma adoração a uma certa divindade, a um certo Deus, com D minúsculo, chamado Dionísio, né? E acreditava-se, ou seja, aqueles que eram adeptos, né, ou aqueles pagãos que eram adeptos da adoração àquele Deus com D minúsculo, eles acreditavam que eles se embriagando, né, bebendo bebida forte, seja vinho ou qualquer outro tipo de bebida da época, eles acreditavam que eles se embriagando, eles teriam um contato melhor com o seu Deus, com o Deus Dionísio, né? Assim eles acreditavam. E com aquela embriaguez eles acreditavam nisso, mas acontecia ao contrário. O que acontecia ao contrário? Confusão, né? Devassidão, dissolução, contenda, briga e até mortes. Paulo pegando esse gancho, Paulo conhecendo a cultura dos Éfesos, ele pegando esse gancho da embriaguez do vinho e de qualquer outro tipo de bebida forte, Paulo trouxe como exemplo para os irmãos, para não vos embriagar com aquele vinho que há contenda, porque o vinho, né, o vinho em si, ele traz uma alegria, ou a bebida, seja alcoólica de qualquer maneira, ela traz uma alegria, mas uma alegria momentânea, passageira, e que muitas das vezes, mas muitas das vezes mesmo, só traz isso, confusão, contenda, briga e até mesmo morte. E Paulo disse, Paulo sendo sábio, conhecendo tudo, ele disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho. Né? Na tradução, quando aqueles 70 eruditos foram traduzir, eles escreveram dessa maneira, não olheis para o vinho. Então, a palavra usada para contenda, né, significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos, que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos. Né? E a gente sabe que só resultam em desgraças, né, em confusões. Terceiro tópico do segundo ponto, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Né? Não confundir o ser cheio do Espírito com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Mas não é o caso em Efésios capítulo 5. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, o batismo no Espírito Santo é uma referência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do contexto, é o que eu falei, né? Tudo na Bíblia, na palavra do Senhor, nós temos que analisar segundo o seu contexto histórico e também cultural da época. É por isso, irmãos, que é de suma importância, eu sou a favor direto de estarmos sempre com um bom dicionário em mãos. Hoje nós temos o Dr. Google e tantas outras ferramentas na internet, né? Mas temos ainda, é bom você ter também em mãos, eu gosto mais de ter em mãos, né? O papel impresso. É bom você ter bons livros, né? Bons dicionários, boas concordâncias bíblicas, né? E culturais, históricos, bibliográficos, até mesmo arqueológicos, para que você tenha mais um entendimento melhor da palavra do Senhor.
Tudo isso é de suma importância. Não desprezemos os estudos, porque é de suma importância, né, para o nosso crescimento espiritual. Por isso devemos entender a Bíblia no contexto histórico-cultural em que ela foi escrita, para que não venhamos confundir, né? Então vamos para o nosso último ponto, que é o terceiro ponto, que vamos tratar sobre vigilantes contra a frieza espiritual. Irmãos, quando a gente fala de frieza espiritual, a gente lembra de um crente realmente bem distante, né? Bem distante das coisas do Senhor. Aquela pessoa que não busca mais o Senhor em oração, não tem mais aquela devoção, como a gente falou no início, né? De estar sempre lendo a palavra, de estar sempre orando, de estar sempre jejuando e vivendo aquilo que ele crê, aquilo que ele também prega, que é a respeito da palavra do Senhor. Temos que viver, isso é de suma importância. Quando a gente fala, irmãos, de frieza espiritual, né, e também de sermos, como a lição de hoje fala, de sermos que estamos de viver esse fervor espiritual, nós não estamos jamais aqui dizendo que os nossos irmãos não pentecostais, né, os nossos irmãos reformados, eles são frios espirituais porque não acreditam da mesma maneira que nós, em relação ao ser cheio do Espírito. Não estou dizendo isso, jamais, longe de mim, né? Porque o ser cheio do Espírito nada mais é, como eu falei, esse fervor espiritual, é você ter esses momentos de devoção, é você ter esse momento de apego às coisas do Senhor, de buscar, de estar sempre constante buscando ao Senhor e vivendo essa vida plena com o Senhor. Vamos lá. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos, olha que algo interessante, era ser cheio do Espírito, né? Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. Olha as 3 características que o apóstolo ele apresenta. Olha só. O testemunho transbordante, vida de gratidão e de submissão. É algo de suma importância. Essas 3 características que o apóstolo ele apresenta. Nessas 3 características. Testemunho transbordante, vida de gratidão e de submissão. Vamos lá, testemunho transbordante é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, né? É quando estamos salmodiando ao Senhor, é quando estamos adorando ao Senhor, nós temos esse testemunho transbordante, essa expressão maravilhosa. Segundo tópico do terceiro ponto, dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo cristão. Eu acho lindo essa parte de dar graças a Deus em tudo, né? Nós devemos dar graças a Deus em tudo, né, irmãos? Nós sempre devemos dar graças a Deus em tudo. Voltando aqui bem rapidinho, já estamos encerrando a aula de hoje. Quando falamos sobre oração, a gente pensa logo que o papel da oração, né, é só de pedir algo ao Senhor quando estamos passando por algum momento difícil. Não, mas o papel mais importante da oração é quando nós dobramos os nossos joelhos para sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. E também, amados, adorarmos e bendizermos o nome santo do Senhor em oração. É de suma importância, né? E por último, estarmos intercedendo pelos nossos irmãos. Amém? Terceiro ponto, sujeição. Eita Jesus, olha só. O quebrantamento e a humildade expressam também a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito.
pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão de submeter às autoridades constituídas e aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Então, essa sujeição deve haver entre nós na igreja, irmãos. Nós devemos ser submissos às nossas autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas constituídas por Deus, as autoridades seculares, né? Então, devemos ter essas características, né? Para que não venhamos cair na frieza espiritual, que é triste, né? É triste. Quando o crente, em geral, ele não tem mais amor, não tem mais aquele amor, aquele apego da leitura da palavra do Senhor. Ele não tem mais aquele apego de estar em constante devoção ao Senhor. Isso são características de uma frieza espiritual. Mas que nesta manhã, nesse dia, nós possamos continuar com este fervor espiritual, vivendo esse fervor espiritual. Amém, queridos? A nossa conclusão rapidinho diz: o significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Amém? Espero que todos os irmãos tenham absorvido a aula de hoje. Eu sou grato a Deus por tudo. Sou grato a Deus mais uma vez, ao nosso querido pastor Wilson, presidente da nossa querida Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Santa Quitéria. Nós estamos vivendo esse momento turbulento, irmãos. Esse momento de pandemia, não só na nossa cidade, mas em todo o mundo. Vamos orar por nossas autoridades, vamos interceder por eles, para que Deus possa continuar iluminando, abrindo os seus entendimentos, para que eles venham ter ideias mais brilhantes, para que tudo isso venha passar o mais rápido possível, né? Mas enquanto não, estamos por aqui, online, levando até você a palavra do Senhor. Um lembrete muito importante, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e irmãos, para que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Até uma próxima oportunidade, que Deus vos abençoe grandemente. Não esquecendo, a igreja não para. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade rica. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permite. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.